CBN, Café com Política. Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem por aí? Olá, muito bom dia, Carol, Felipe, tudo Bom certo dia, por aqui, Bruno. por aí. Bom, por aqui a gente estava comentando a respeito do comportamento, das falas de Tarcísio de Freitas e o que também rendeu notícia. A gente tem aqui uma reportagem da Malu Mões a respeito disso, porque alguns deputados estão achando aí uma falta de traquejo na articulação, outros dizem que não. Bom, enfim, a gente vai entender um pouco dessa história, até para comentarmos com a reportagem da Malu Mões. Bolsonaristas se incomodaram com a divergência entre o governador e o ex-presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito à reforma tributária. Foi o caso do deputado Lucas Bove, do PL, que defende seguir apoiando Tarcísio, mas cobrou acenos. Mas, de fato, acredito que ele vai sofrer algum tipo de resistência e até algum tipo de teste por parte da base, para ver até que ponto que o governador que se coloca e que é uma pessoa que foi eleita pela direita vai realmente continuar encampando essas nossas bandeiras e as nossas lutas, né? Tiveram algumas atitudes no início do mandato que incomodaram a direita. A feira do MST no Parque Estadual da Água Branca, aquele edital LGBTQIA+. Então é importante que agora o governador faça sinalizações no sentido oposto. Bove citou como exemplo de aceno positivo ao bolsonarismo a decisão de manter as escolas cívico-militares em São Paulo após o governo Lula acabar com o programa. Já a delegada Olim, do PP, que é da base do governador, mas que não tem raízes profundas no bolsonarismo, avalia que Tarcísio pode enfrentar resistências nesse segundo semestre. E agora é que vai vir os pacotes de maldade. Até agora é só pacote de bondade, aumento para a polícia, ninguém é contra, aumento do salário mínimo, ninguém é contra. Eu acho que vai dar para fazer, mas vai ter que conversar, vai ter que os políticos ali, um pessoal mais alinhado à Assembleia, né? O Kassab, lá tem aquele Arthur Lima, que é o chefe da Casa Civil dele também, que eu acho que tem que estar alinhado com a Lesp, senão vai ser um problema. Tarcísio, por sua vez, nega dificuldades. Questão política, assim, eu estou tranquilo. Você ter uma divergência ou outra, ou alguma... Veja, todos os nossos projetos foram aprovados no primeiro semestre, todos. E aprovados com ampla maioria. Às vezes tinha uma questão, uma obstrução aqui, uma ali, não votava no primeiro dia, mas votava no segundo. Questão da divergência, eu acho que não há, eu acho que estou bem acertado com o presidente com relação à reforma tributária, eu tinha que ter uma posição de defender o interesse do Estado de São Paulo. Não creio em rusga, nós estamos dispostos a ouvir, nós estamos dispostos a corrigir imperfeição, nós estamos dispostos a manter a melhor relação possível com a Assembleia. Entre as prioridades para o segundo semestre, o governador elencou o projeto que flexibiliza o orçamento e permite a transferência de 5% da verba da educação para a saúde. A oposição, contudo, é contra o projeto, como explicou a deputada Mônica Seixas, líder da bancada do PSOL e da Rede. A saúde também é um problema. A gente tem hospitais colapsando, a gente ainda tem mulheres que viajam centenas de quilômetros para parir, para dar à luz, tem filhos em ambulância, em situações muito precárias, etc. Certamente a saúde precisa de financiamento, mas a educação também, tirar da educação, vai aprofundar o problema da educação e da falta de acesso à educação no estado de São Paulo. Tarcísio também pretende enviar para a Lesp, nesse segundo semestre, a regulamentação da Polícia Penal e projetos sobre renegociação de dívidas e simplificação de impostos. A reforma administrativa no estado e a privatização da Sabesp também são esperados pelos deputados. De São Paulo, Malu Mões. A Forte, reportagem né? da Malu. Olinto, especialmente. Ô Bruno, já havíamos conversado e comentado sobre algumas posturas e de fato que Tarcísio tem adotado talvez uma estratégia de comunicação? Pois é, Carol, ele tenta ao mesmo tempo emplacar algo que na concepção dele, dos que estão ao seu redor, teria funcionado no governo Bolsonaro, quando fez parte, obviamente, lá no Ministério da Infraestrutura, de que se você tiver muitas obras para mostrar e você conseguir fazer com que a população entenda que isso é fruto do seu esforço político, esse pacote de bondade superaria, como disse a própria reportagem, essas eventuais dificuldades políticas, né? Veja, por exemplo, que o governo aproveitou, viu, Carol, nesse último final de semana, essa onda Barbie aí, e colocou lá toda uma referência em relação à questão da Barbie, passando no carrinho, mostrando várias obras que, em tese, o governo já teria entregue nesse começo, né? Então, tenta adotar uma forma de comunicação, vamos dizer assim, um pouco mais despojada e até mesmo, em certa medida, quase que uma cópia dos governos tucanos, viu, Carol?
de passar sempre os dados das obras. Olha, fizemos isso, fizemos aquilo, recapeamos tanto, construímos isso, aquilo, aquilo. Não sei se necessariamente essa é a forma mais eficiente. Acho que o problema maior da comunicação do Tarcísio é que ele ainda está em lua de mel com o eleitorado, né? Se a gente parar para pensar. O problema maior tem sido a costura política interna, sobretudo diante das pressões do PL, que nem sequer é o seu partido, né? Mas é o partido que tem a maioria dentro do Poder Legislativo e que é onde abriga a maior parte desses bolsonaristas. Lembremos aqui que Tarcísio ele trocou farpas muito fortes e acabou se desgastando no processo de aprovação da reforma tributária, porque tentou liderar os interesses dos estados nesse processo todo e se destacou vamos dizer assim, se desagravou com o seu padrinho político Bolsonaro, né? Até porque naquela fatídica reunião do PL, ele acabou ali entrando em rota de colisão, dizendo que a reforma era positiva e Bolsonaro falando que não, que todo mundo que defendia a família, né, que seguia ali as bandeiras da direita, sabe-se lá que bandeiras seriam essas ali naquele momento, deveria ser contra a reforma. Então, quer dizer, ele criou uma rusga, criou um ambiente muito conturbado. E também não é novidade para ninguém, Carol, que o Tarcísio sozinho não faz verão. Ele tem por trás dele um conjunto de figuras estratégicas nesse processo de articulação, principalmente com a Alesp. E dentre elas o nome de uma figura muitíssimo conhecida por todos nós, chamado Gilberto Kassab. Esse sim, o homem que faz o processo de articulação, esse sim, aquele que senta, negocia e conversa. E tem um terceiro adicional ainda nessa história toda, que a reportagem trouxe, mas trago aqui também para o nosso ouvinte pensar com a gente. O fato de que, segundo Zé Guimarães, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, do PT do Ceará, dizer o seguinte: tese consolidada que PP e republicanos partido de Tarcísio, estão dentro do governo Lula no segundo semestre. Aí Tarcísio vai ter uma dor de cabeça grande, porque vai ficar marcado como alguém que vai, né, vamos dizer, cujo partido entrou no governo e aí ele vai se beneficiar disso ou sai desse partido para tentar abraçar esses segmentos mais bolsonaristas. Então a tarefa dele não é fácil. Não, é o que eu chamo do funil político que todo político entra. Eles acham que não, mas em algum momento da carreira eles têm que fazer um posicionamento que é muito duvidoso e que, em geral, deixa muita gente frustrada. Pelo menos aliados. Exato, e o que essas bancadas estaduais estão dizendo, os parlamentares, principalmente esses que a gente está chamando aqui, né? Claro, está colocando esse rótulo de bolsonaristas, vamos dizer assim, por conta da lógica de apoio em relação a Bolsonaro, essas bandeiras. Mas o que esses parlamentares estão cobrando, na verdade, Carol, é basicamente isso. Falou, e aí, meu filho, agora a chapa vai esquentar, agora virão projetos que são mais difíceis, alguns deles você vai ter que sentar para negociar muito com os deputados. O que você vai fazer da tua vida no segundo semestre, né? Então ele tem aí logo no horizonte uma decisão que ele vai ter que tomar. Ou ele mantém a postura menos radical dele, ou ele abraça esse segmento mais radical e migra para o partido. Vai ser interessante do ponto de vista do xadrez, viu, Carol? É a negociação que poucos políticos entendem no sentido prático, né, do mandato. E, aliás, o Felipe fez o comentário aqui, né, Felipe, que você achou forte as declarações. Realmente, Felipe, não dá para ser muito emocionado na política, né? Ah, não dá, né? Não tem como. Porque senão você faz umas declarações e aí não tem como voltar. Você não tem como voltar atrás e você acaba fazendo algumas declarações que depois pegam muito mal. Porque elas podem ser interpretadas de qualquer forma. E aí a crise está instalada. E qualquer coisa vira crise hoje. Agora, Bruno, estava pensando numa coisa aqui nessa lógica de apoios partidários. Será que realmente não passou na cabeça de ninguém que o fato do Kassab estar na articulação política já não significava um aceno ao governo federal? Só para quem não conhece o passado, gosta de tentar não inventá-lo, né? não conhecê-lo, né, Felipe? Vamos lembrar o seguinte, gente, republicanos fez parte do governo Lula 1, 2, né? PP fez parte do governo Lula 1, 2. Então. PL, que era PR, era base de sustentação política. Costa Neto pousava em foto com as figuras. Ô, gente, em Brasília não tem reinventar a roda, ninguém governa sem esse centro político que a gente convencionou chamar centrão também, mas que na verdade é um conjunto de partidos que tem lideranças muito fortes e muito estratégicas que controlam com mão de ferro essa sigla e que são fisiológicos. Costa Neto, o próprio Marcos Pereira em alguma medida também, porque tem essa lógica mais fisiológica, né? Essas lideranças políticas, que hoje estão, parte delas no estado de São Paulo, que estiveram no governo federal, que estão constantemente conversando,
Eles não querem estar mal. Se tem governo, nós estamos dentro, né? E aí a gente vai negociando. Por isso que, ao decorrer né, das notícias, eu sempre desconfio dessas classificações, desses rótulos, desses grupinhos que se formam. É claro que para dar a notícia fica mais interessante, fica mais nítido e ali claro, né? Mas ao decorrer dos anos da política, todos eles, dependendo do cenário, mudam de ideia ou constroem uma narrativa, mas na prática fazem outra, né, Bruno? Historicamente, esse é o Brasil. Carol, essa é a que nem política. dizer assim, o Tarcísio vai levar um governo de direita pura. Não existe isso. Olha para a configuração do legislativo. Até porque não Nem todo governa. mundo tá ali é bolsonarista. Não consegue governar. E nem todo mundo quer essa pauta. A galera Então. é mais moderada, a parte deles. E é que nem você virar para mim e falar que o governo Lula é um governo de esquerda. Melhor das hipóteses, um governo de centro-direita. Né? De esquerda é impossível. Com essa composição, com esse Congresso, sinto muito. Né? I'm so sorry, como diria hoje, mas não tem como. Né? Mas o pessoal às vezes inflama e a gente entende o eleitor. Muita gente sente na pele as dores da falta de políticas públicas e está em ambiente de vulnerabilidade. E eu concordo plenamente, a gente também tem que se posicionar, porque o Brasil passou muitos anos sem um posicionamento. A gente não quer o radicalismo, mas a gente entende que sim, é hora de falar de política, de viver política, de conversar, e temos que nos posicionar com respeito e tentando, claro, entender quem são esses personagens, né, Bruno? Para a gente não votar com os olhos vendados. E entender quem governa e quem manda também no Brasil, né? Nesse sentido de São ter duas capacidade de coisas articulação. diferentes. São totalmente diferentes, inclusive. Amanhã a gente está de volta. Amanhã tem coisa diferente para a gente conversar. Depois eu te conto. Fechadíssimo. Vamos que vamos. Um abraço forte para esquentar a vocês e para os semana. nossos ouvintes. Até. Tchau, Bruno. Até.